Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais um problema que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na preparação para o próximo teste de lógica que você tem para fazer, tá bem? Então antes de mais nada, já chega deixando seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito ou inscrita nesse canal, me dá essa ajuda, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas, tá ok? Então, como de praxe, eu peço para que você pause o vídeo, tente resolver aqui a questão e depois volte para entender, para a gente resolver junto, né, esse problema e entender como construir o raciocínio de forma bem prática, rápida, para vocês não darem mole, tá ok? No teste que vocês têm para fazer. Então vamos entender o que o problema está pedindo aqui, né? As placas de carro no Brasil, até o final do ano de 2018, eram compostas por 3 letras seguidas de 4 números. E aí o problema dá até um exemplo, né? Então, por exemplo, a placa ERH2427, tá ok? Após uma mudança, as novas placas vieram com uma letra no lugar do segundo número. E o problema também dá um exemplo, né? Ou seja, YDG4L71. Até aqui tudo bem, tá? Nenhum grande problema aqui de interpretação. Mas vamos entender o que o problema quer? Qual a razão entre a quantidade de possíveis placas novas e a quantidade de possíveis placas antigas? Tá ok? Então aqui, se você não sabia o que significa essa palavra razão, provavelmente você não deve ter conseguido fazer absolutamente nada, né? Por quê? Porque razão nada mais é do que a relação entre um número e outro, ou seja, a gente vai pegar um número e dividir por outro. É esse o significado da razão, tá ok? E para a gente calcular a razão entre a quantidade de possíveis placas novas e a quantidade de possíveis placas antigas, basta a gente encontrar quais são essas duas quantidades e aí dividir um valor por outro, tá ok? Mas como é que então a gente consegue de uma maneira prática encontrar os valores, né, da quantidade, por exemplo, de qual era a quantidade total de possíveis placas novas, tá ok? Como é que a gente faz isso? Então repara só, o problema diz, vou aqui fazer o recorte das placas novas, tá ok? Que depois da mudança, as placas elas vão seguir um determinado padrão. Que padrão é esse? Vão vir sempre 3 letras, depois vai vir um número, depois vai vir outra letra, depois vai vir um número e depois outro número. Tá ok? Então, para a gente calcular as possíveis combinações, primeiro, a gente precisa saber quantas letras existem no alfabeto, né? No nosso alfabeto. Então, é óbvio que você, assim como eu, né, quando eu fui resolver essa questão, eu não sabia de cabeça quantas letras, e aí tem algumas possibilidades. Você pode simplesmente ir contando, né, o A, B, C, D, E, até o Z, ou então, rapidamente, você pode dar aquela googlada ali, pesquisar na internet e descobrir que o nosso alfabeto é composto por 26 letras, tá ok? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quantas letras, então, são possíveis, né? Quantas possibilidades a gente tem de letras diferentes para ocupar a primeira posição dessa placa? São 26, concorda comigo? A primeira letra pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, pode ser o D, pode ser o E, pode ser o F, e por aí vai até o Z, tá? Então são 26 diferentes possibilidades, assim como a segunda letra que vai compor a placa, assim como a terceira letra que vai compor a placa, assim como a quarta letra, né, que está ali na posição, na 1, 2, 3, 4, quinta posição, né, se a gente ordenar ali, na quinta posição da placa, tá ok? Então vão ser sempre 26 possibilidades diferentes. E em relação aos algarismos, bom, algarismo é bem mais fácil, né? Quantos diferentes algarismos a gente tem? Né? A gente vai do 0, não podemos esquecer do 0, né, até o 9. Então, se a gente contabilizar aí, nós temos 10 diferentes possibilidades, tá, para ocupar as posições que dizem respeito aos algarismos. Então, baseado nisso, eu resolvi representar aqui para você entender, né, como que a gente, então, a partir disso,
consegue calcular a quantidade de possíveis placas novas. Então tá lá, 26 possibilidades para compor a primeira letra, vezes 26. Então, já que a gente está tratando de possibilidades, a gente tem que multiplicar, tá, gente? Isso é um conceito matemático, se você não sabia disso, vale a pena fazer uma revisão, tá ok? Então, 26 vezes 26 vezes 26, agora chegamos no primeiro algarismo, então, vezes 10, aqui a gente tem 10 diferentes possibilidades, mais uma letra, então, 26 possibilidades, e mais 2 algarismos, então, vezes 10 vezes 10. Aqui eu não fiz essa conta toda, essa multiplicação toda, porque você vai ver que não é necessário, tá? Então, se você tentou resolver, montou essa estrutura e fez a conta, eu sinto lhe dizer que essa conta foi desnecessária, mas você já vai entender o porquê. Então, legal, tem essa multiplicação aqui e a quantidade de possíveis placas antigas. Bom, a conta vai ser muito similar, só vai ter uma diferença, né? Ou seja, na placa antiga não tinha essa letra extra ali no meio entre os números, ou seja, a placa começava sempre com 3 letras e terminava com 4 números, algarismos, tá ok? Então, visto isso, se você reparar aqui, no lugar do 26, eu só substituí, agora a gente não tem mais 26 possibilidades para o quinto termo aqui da placa, a gente só tinha antigamente 10. Né? Ou seja, poderia ser o 0, 1, o 2, o 3, por aí vai até o 9, tá ok? Como o problema quer saber a razão entre essas quantidades, então lembra, razão, um número pelo outro. Agora fica fácil, né? Provavelmente você já entendeu por que eu não fiz a conta toda das quantidades. Porque vai cortar aqui, como a gente está tratando de um número gigantesco, né? Que é composto por várias multiplicações e embaixo também. Quando a gente dividir um número pelo outro, eu vou até pegar uma canetinha aqui para você entender melhor. Então, repara só. No numerador tem 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10. E embaixo, 26, 26, 26, 10, 10, 10, 10. Então, eu vou cortar, vou cortar um monte de número aqui. 26 corta com o primeiro 26 de baixo, 26 com o próximo 26, 26 com mais um 26, o 10 com 10, o 26 agora com esse 10 eu vou deixar para lá, vou cortar o 10 com mais um 10 e um 10 com mais um 10 e repara só, o que sobrou? Sobrou 26 em cima e 10 embaixo e a gente sabe que 26 dividido por 10 nada mais é do que 2,6 e com isso a gente chega na resposta correta que é 2,6. Então, se você tentou realizar essa questão, não sabia nem por onde começar, eu acredito que esse problema, que na minha visão é muito interessante, vai te dar um repertório legal, para caso apareça uma questão similar como essa na hora da prova, você já tenha minimamente uma ideia de como resolver, e aqui eu até ensinei um macete aqui de resolução, ou seja, você não precisava fazer a conta para chegar no 2,6, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução, dessa questão, um tanto quanto diferente. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E eu sempre faço aqui o convite, se você está começando a perceber, está assistindo os vídeos aqui do canal, e está percebendo que está com dificuldade, que tem um teste importante vindo por aí, você não quer deixar escapar, não quer ser eliminado ou eliminada do processo seletivo de uma vaga, uma empresa que você deseja muito, eu sugiro você escolher uma das soluções que eu ofereço e estudar junto comigo, seja através de um curso online, seja através de uma mentoria, tá ok? Todas as informações você encontra no link aqui que eu deixo na descrição do vídeo, tá ok? Visto isso, espero novamente que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seus comentários, se você conseguiu realizar de um outro jeito, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço!